Hoje vamos ler os capítulos 9, 10 e 11 de Marcos. Marcos, capítulo 9. Então ele foi para casa dizendo: Não é sonho. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. O reino de Deus chegando com força total. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Suas roupas brilhavam intensamente, de uma brancura tal que ninguém seria capaz de produzir. De repente eles perceberam que Elias e Moisés estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Rabi, que grande momento! Que tal se construíssemos 3 memoriais na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele falava sem pensar, apavorado e maravilhado com o que via. Naquele instante, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz. Este é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. No minuto seguinte, os discípulos olharam ao redor, esfregando os olhos. Não estavam vendo mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem levante-se dos mortos. Mas eles ficaram imaginando o que significaria levantar-se dos mortos. Eles fizeram uma pergunta. Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. De acordo com as Escrituras, ele sofrerá terrivelmente. Será torturado e tratado com desprezo. Quando desceram a montanha para se reunir aos outros discípulos, viram-se rodeados por uma multidão imensa que debatia com os líderes religiosos. Assim que viu Jesus, o povo ficou animado. Correram para ele e o saudaram. Ele perguntou: O que está acontecendo? Por que toda esta agitação? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que foi deixado mudo por um demônio. Toda vez que o demônio se aposta dele, joga-o ao chão. O menino baba, range os dentes e fica rígido como uma tábua. Falei com teus discípulos, esperando que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou inconformado. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Eles o trouxeram. Quando o demônio viu Jesus, apossou-se do menino, que ficou babando e se contorcendo no chão. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno. Muitas vezes o demônio o joga no fogo ou no rio para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Jesus disse: Se eu puder, tudo é possível para quem tem fé. Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou: Eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Percebendo que a plateia ficava cada vez maior, Jesus deu ordens expressas ao espírito maligno. Espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai dele e não volte. Com muito estardalhaço o espírito saiu. O menino estava pálido como um defunto, de modo que as pessoas começaram a dizer: Ele está morto! Mas tomando-o pela mão, Jesus o levantou. O menino ficou em pé. Depois que chegaram a casa, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que não podemos expulsar o demônio? Ele respondeu: Não há outro meio de se livrar desse tipo de demônio, a não ser com oração. Saindo dali, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse de seu paradeiro, pois queria ensinar seus discípulos. Ele anunciou: O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão,
mas 3 dias depois ele aparecerá, vivo. Eles não sabiam do que ele estava falando, mas tinham medo de perguntar. Eles foram para Cafarnaum. Já em casa, ele perguntou: "O que vocês discutiam pelo caminho?" O silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Ele se assentou, chamou os 12 e disse: "Saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos." Ele pôs uma criança no meio da sala e, pegando-a nos braços, disse: "Quem recebe uma dessas crianças como eu estou fazendo, recebe-me também. Mais que isso, recebe o próprio Deus que me enviou." Então, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: "Não o impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso e no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, é aliado. Qualquer um que lhes der um copo d'água em meu nome está do nosso lado, e Deus levará isso em conta. Mas quem prejudicar esses que são como crianças, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Todos cedo ou tarde irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se. Vivam sempre em paz. Marcos, capítulo 10. Dali ele foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Como sempre, uma multidão o acompanhava, e ele punha-se a ensiná-los. Um dia, os fariseus vieram provocá-lo. É permitido a um homem divorciar-se de sua esposa? Jesus perguntou: "O que Moisés determinou?" Eles responderam: Moisés deu permissão que o marido a mandasse embora, dando-lhe uma certidão de divórcio. Jesus disse: "Moisés deu esse mandamento apenas como concessão ao coração duro de vocês. Na criação, no plano original, Deus fez e uniu o homem e a mulher. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, e por meio do casamento se torna uma só carne com sua mulher. Não são mais 2 indivíduos, formam agora uma nova unidade. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os." Depois que estavam em casa, os discípulos voltaram a tocar no assunto. Jesus foi muito direto. "O homem que se divorcia de sua esposa para se casar com outra comete adultério contra ela. A mulher que se divorcia do marido para se casar com outro comete adultério também." Alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus não escondeu a irritação. "Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção. Se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele." Então, tomando as crianças nos braços, impunha as mãos sobre elas e as abençoava. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: "Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe." Ele disse: Mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou-o nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: "Falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres.
toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos foram pegos de surpresa, mas Jesus continuou: Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance se pensam que conseguirão pelo esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse: Guardem isto. Ninguém que sacrifique casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, seja o que for, por minha causa e por causa da mensagem, sairá perdendo. Eles terão tudo de volta, multiplicado muitas vezes em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, mas também em problemas. Terão ainda o prêmio da vida eterna. Aí está de novo a grande inversão. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus ia adiante, e eles o seguiam, confusos e um pouco amedrontados. Ele chamou os 12 e disse: Ouçam-me com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos mestres da lei e aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte. Eles o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, cuspir nele, torturá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele se levantará vivo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram falar com Jesus. Mestre, queremos que o Senhor faça algo por nós. Verei se posso fazer. Eles pediram: Permite que tenhamos os lugares de maior honra na tua glória, um à tua direita e outro à esquerda. Jesus disse: Vocês não fazem ideia do que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber e de receber o batismo que estou para receber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não? Jesus disse: Pensem nisto. Vocês vão mesmo beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o meu batismo. Mas quanto aos lugares de honra, não é comigo. Isso já está decidido. Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse: Vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos discípulos e por uma multidão. E um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus o Nazareno passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi! Jesus! Misericórdia! Tem misericórdia de mim! Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Jesus parou e ordenou: Tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é o seu dia. Ele está chamando você. Levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Jesus perguntou: O que você quer de mim? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Siga seu caminho.
Sua fé salvou e curou você, disse Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada fora. Marcos, capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções. Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão um jumentinho amarrado. Ele nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa dele, mas vai devolvê-lo. Eles foram e encontraram um jumentinho numa rua, amarrado a um portão. Eles o desamarraram, mas alguns dos que estavam ali perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam exatamente como Jesus os instruíra, e não foram mais incomodados. Assim, levaram o jumentinho e puseram suas capas sobre ele, e Jesus o montou. Muitos estendiam seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns lançavam seus mantos na rua, outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome de Deus! Bendito o reino do nosso pai Davi que está chegando! Hosana nos altos céus! Ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Parou ali para observar o movimento, mas como era tarde, voltou para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. No caminho avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era a época de figos. Ele disse à árvore: nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E os discípulos ouviram. Chegando a Jerusalém, entraram no templo, e Jesus começou a expulsar todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitiu que ninguém mais passasse carregando cestos pelo recinto sagrado. Ele explicou suas ações com o seguinte texto: minha casa foi designada casa de oração para as nações, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Ao tomar conhecimento desses fatos, os principais sacerdotes e os líderes religiosos decidiram que era hora de se livrar dele. Estavam em pânico, porque o povo se mostrava encantado com os seus ensinamentos. À noite, Jesus e seus discípulos deixaram a cidade. Pela manhã, andando pela estrada, eles viram a figueira. Estava seca até a raiz. Lembrando-se do que acontecera no dia anterior, Pedro disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Jesus foi direto: assumam de fato o seu compromisso com Deus, e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar sem dúvida ou hesitação: pule no mar, e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. E quando orarem, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. De volta a Jerusalém, eles caminhavam pelo templo. Então os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: primeiro respondam a uma pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Digam-me. Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, estamos em apuros, porque o povo tinha João na conta de profeta.
Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos. Responderam. Jesus concluiu. Então também não vou responder a pergunta de vocês. Encerramos aqui nossa leitura de hoje. Obrigado por ficar até o final.